Bom, para começar essa palestra de educação financeira, a gente estava fazendo um estudo com as mulheres, na revistinha falava sobre finanças, né? E aí, no meio do caminho do estudo, apareceu a Rosilane aqui, que deu uma palestra sobre educação financeira, e eu senti o desejo, porque a educação financeira entrou na minha vida. Então, o que eu vivo, o que eu vou passar aí para vocês, eu não sou nenhuma mentora, nenhuma coach de educação financeira, mas é o que funciona na prática. Mas já tem 8 anos que eu trabalho com educação financeira nas escolas. Então, é uma experiência de vida com uma experiência de trabalho também, que a gente tem passado, né? E aí, o que eu queria compartilhar? Eu queria que todo mundo sentasse, tomasse aí os seus lugares, para a gente ficar atento às coisas que a gente vai estar passando aqui. Bom, como que a educação financeira entrou na minha vida? Eu sempre fui uma pessoa controlada financeiramente, mas eu não tinha controle financeiro como a gente deve ter. Eu tinha uma previsão do que eu mais ou menos gastava. Até que, em 2015, eu passei por um dos processos mais difíceis da minha vida, que foi o divórcio. E quando a gente passa por um processo de divórcio, quem já passou, mexe em todas as áreas da sua vida. E uma das mais afetadas é a área financeira. Onde eram 2, passou a ser 1. E as despesas não costumam diminuir, pelo contrário, elas costumam aumentar. Então, veio uma grande avalanche, onde eu tive que ver e começar a reavaliar as minhas despesas. Porque quanto mais você ganha, mais coisas se tornam prioridade na sua vida. A gente muda. Se você ganha um salário mínimo, você vive com um salário mínimo, mas você ganha 5 salários mínimos, automaticamente você vai começar a ter coisas que você não tinha antes. E aí você quer continuar tendo aquilo. E quando a sua condição financeira muda, automaticamente o seu padrão também tem que mudar. Mudar para mais é fácil. Mudar para menos é difícil. Não é fácil para ninguém. E no meio disso tudo, isso foi em 2015, quando foi 2016, 2017, o estado do Rio de Janeiro entrou em crise. Todo mundo sabe que eu sou funcionária pública do estado do Rio de Janeiro. Entrou em crise e ele simplesmente, quem é aposentado aqui sabe que do funcionário público não recebia no dia. E a minha matrícula da FATEC é igual de quem é aposentado. Eu recebia, às vezes, um salário do mês parcelado em 9 vezes. Né? Sendo que não dentro daquele mês, não. 9 vezes para frente. Então, eu fiquei enrolada financeiramente, porque eu já estava passando por um processo onde a minha renda tinha caído e não recebia o pagamento. Porque você pensa assim, eu sou funcionária pública, eu tenho uma certa estabilidade. Aí que eu me enganei. Eu não tinha a estabilidade que eu achava que eu tinha. Porque de uma hora para outra o governo entrou em crise e eu fiquei sem o pagamento também. Então, eu fiquei até 3, 4 meses de pagamento atrasado. Agora, imagina, você 3, 4 meses sem o seu pagamento e você ter que arcar com as despesas da casa. Então, aí, eu tomei aquele susto, eu tinha que fazer alguma coisa. Tive que tirar filho de escola particular, tive que mandar a empregada doméstica embora, porque eu tinha empregado para deixar os meus filhos, para poder eu trabalhar. Tive que me virar, tive que fazer muitos cortes. E nesse meio tempo, em 2016, eu recebi o convite do Colégio Caminhar para dar aula de educação financeira. Sendo que eu nunca tinha dado aula de educação financeira. Eu comecei a estudar, mesmo sendo para criança, a gente começa a estudar, né? No meio disso tudo, eu sofri um acidente de carro. E o carro deu perda total. Indo para campus, numa estrada, o carro caiu, perdi o controle do carro, o carro caiu. E eu e o Davi sobrevivemos pela glória de Deus. Porque o carro caiu mais de 10 metros. E deu perda total o carro. O carro tinha seguro. Mas mesmo assim você tem mais despesas para poder acionar seguro, para poder até você conseguir um outro carro que tinha que ser o quê? Mais inferior do que eu tinha. Não tinha como manter o mesmo padrão. Então, todo esse processo eu passei. E aí, esse processo durou 2 a 3 anos de crise no estado do Rio de Janeiro. Não foi um processo que durou 3 meses, 5 meses.
Ele durou 2 anos. Só depois que eu casei com o Fábio é que começou a regularizar novamente. Ele fala que foi coisa dele, né? Foi porque eu casei com ele. Nesse meio tempo, a gente, em 2016, final de 2016, início de 2017, a gente começou a conversar. E eu, com muito medo de passar algumas coisas que eu já tinha passado na vida, já passando muita dificuldade, eu falei assim, você faz orçamento doméstico? Aí ele falou assim, faço, vou mandar uma planilha para você. Nossa, a minha planilha ficou no bolso. Na hora que eu olhei, ele falou que eu me apaixonei pela planilha dele. E o modelo que eu fiz para trazer para vocês foi baseado na planilha que a gente usa, né? A da dele é mais aperfeiçoada um pouco, né? Mas, e aí, aí eu comecei a falar, bom, esse é um homem que eu preciso de ficar com ele, né? Porque ele é organizado financeiramente, e a gente precisa de ter organização, porque as crises e as dificuldades, elas aparecem na nossa vida. Pode estar tudo bem e de uma hora para outra aparecer alguma coisa, né?